Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Eu sou o presbítero Gastone, vice-superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais de nossa IEDALP e também diretor pedagógico do nosso CTEDALP, onde fica a nossa faculdade teológica. E, neste momento, me facultado a oportunidade de comentar a lição de adolescentes, de pré-adolescentes, cuja faixa etária é de 11 a 12 anos. E para esse trimestre vamos estudar a igreja, um lugar de comunhão, tá bom? E para comentar a lição de número 2, vamos citar aqui 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3, que é justamente o nosso texto base de apoio para a lição como um todo, que tem como escopo, primeiro tópico, o corpo de Cristo, segundo tópico, somos irmãos, terceiro tópico, Deus é nosso Pai. Bom? Na igreja, uma família espiritual, que é a lição de número 2, nós vamos fazer a leitura deste texto, 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, para que os irmãos possam acompanhar. E assim diz a palavra do Senhor. Vendo quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E justamente com base nesse texto é que nós vamos aqui trazer algumas recomendações. Eu sei, professor, que você recebe esse momento de pré-aula antecipado, então é interessante que no seu grupo aí do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, possa fazer aquele devocional, tá? Aquelas leituras que você iria fazer juntamente com o seu aluno, então você pode fazer aí de forma virtual, né? Aproveitando para com eles poder mergulhar no texto. Justamente aí, segunda-feira, Romanos 8,16, terça-feira, Gálatas 4, 4 e 5, quarta-feira, Hebreus 12, 7, quinta-feira, Romanos 12, 4 e 5, sexta-feira, Efésios 3 e 15, sábado, 1 Coríntios 3 e 16. Então, um texto que todos os dias você vai mergulhando com os seus alunos e vai aproveitando esse momento da igreja, uma família espiritual. E justamente trazer os conceitos aí de família e acrescentando o termo espiritual. Até porque, embora como família, mas entendemos que você vai comentar aí com seus alunos sobre a igreja universal e sobre a igreja local. Tá? Então, por isso aí, uma igreja é uma família espiritual. Corpo de Cristo. Aqui é interessante você abordar bem essa peculiaridade sobre o corpo de Cristo, já que no corpo existem vários membros. E aí trabalhar, é claro, principalmente os textos do apóstolo Paulo, falando sobre sermos membros. E como membros, cada um tem a sua função, cada um tem a sua atividade. E ninguém querer ser melhor ou ser mais que o outro. Como membros do corpo de Cristo, é necessário colocar aí para os vossos alunos que cada um complementa o outro. Então não há melhor. Embora o apóstolo Paulo ele tenha nos recomendado a considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos. Então, eu considero o outro superior e, nesse sentido, não quer dizer que A é melhor do que B, B é melhor do que C e assim por diante. Mas nos completamos. Como membros, tá? A gente vai precisar dos outros. E aí, lembrando que
você pode utilizar uma pequena tarefa aí com os vossos adolescentes, tá? Então, pede aí, por exemplo, para montar um corpo. E neste corpo, as várias partes do corpo. E aí você vai montando e criando aí as funções, né? Então, o próprio adolescente, ele vai colocando as funções, tá? Então, um decalque, por exemplo. O aluno deita lá sobre uma cartolina e você decalca lá a ideia de um corpo, as partes de um corpo, e os adolescentes depois vão encaixando lá as funções. Qual a função da mão? Qual a função do pé? Qual a função do nariz? Qual a função da boca? Qual a função da orelha? Então, assim, você vai colocando lá que eles mesmos sejam os autores desses objetivos para cada membro do corpo. E aí vai perceber que um precisa do outro. O que é calado precisa do que é mais falante, o que é mais extrovertido precisa do que é introvertido. Né? Então, o que é líder precisa do que é liderado. Então, nós precisamos uns dos outros, tá? Um outro conceito que é interessante você trabalhar aqui, professor, é que equivocadamente algumas pessoas dizem eu sou igreja. Não sei se você já teve essa oportunidade de ouvir alguém dizer que individualmente nós somos igreja. Individualmente nós não somos igreja. Igreja, tá, é coletivo, é formado por membros de um corpo. Nós somos templo. Templo é diferente de igreja. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas não somos igreja, porque igreja ela é coletiva. É necessário que tenha vários membros para ter igreja local. Né? E na igreja de Cristo, a igreja mística, a igreja, as pessoas de todo mundo que serão arrebatadas para estar com ele, a gente não sabe quem é quem, mas ele sabe de todos que fazem parte desta família espiritual, tá bom? E aí, neste primeiro tópico, o corpo de Cristo, trazer justamente essa diferenciação. E aí, nos subtópicos, por sua vez, igreja é semelhante a um corpo, então a ideia da dinâmica de você desenhar o corpo e colocar lá as suas funções, as funções de cada parte, né? Aí, se tiver também algum aluno que esteja aí estudando ciências, corpo humano, então já vai trazer as tarefas, né, de membros que vão ter as suas funções e pode fazer a divisão de um sistema. Então, um sistema que é dividido em órgãos, que é dividido em tecidos, que é dividido em células, que é dividido em átomos. Então, você pode fazer essas subdivisões, mas contanto que cada membro ele vai ter a sua função. E aí a gente tem também, no primeiro tópico do corpo de Cristo, cada membro tem a sua importância. Não é só falar de função, mas é importância mesmo. A língua tem importância? Tem. Há recomendações sobre a língua? Há. Há recomendações sobre os olhos? Há. A importância nos olhos? Há. Como membro. E aí você vai trazer o sentido literal da importância desses órgãos, como também o sentido figurado, né? Já que a ideia aqui de ser corpo de Cristo é no sentido figurado. Então é feito aqui um comparativo entre a igreja e o corpo de Cristo. Tópico 2, somos irmãos. E aí, no somos irmãos, né, é necessário que os nossos estudantes entendam que, mesmo sendo irmãos, nós temos nossas diferenças. Somos irmãos. E é necessário que nós nos entendamos com as diferenças que nós temos, tá? E aí o amar o próximo, o tolerar. Tá? Então a gente vai trabalhar aí com alguns valores que nós trabalhamos nas nossas famílias. Né? Às vezes não está bem com A, com B, mas é preciso entender que somos irmãos e, como irmãos somos, é preciso ter perdão. E é justamente o que acontece aqui quando vamos lidar com somos irmãos, somos uma família, e família tem seus problemas.
Famílias têm suas dificuldades, mas aqui é interessante que o autor traz a ideia de sermos família porque somos filhos de um mesmo pai. E aí segue justamente no subtópico seguinte, filhos de um mesmo pai. Então nós temos o pai que nos entregou o seu Filho único, Jesus, para que por ele nós fôssemos recebidos. Né? E aqui o texto vai falar que fomos adotados. Quando passamos a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, Deus, ele tem nos adotado. E às vezes a gente fala Deus, mas esquece que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Nossa comunhão, terceiro subtópico, fala de koinonia. Tá? Então, na família, nós temos koinonia, nós temos comunhão. Aqui, então, vai trazer a ideia da igreja primitiva, que tinha tudo em comum, viviam em família. Tá? O termo muito utilizado aí seriam as comunidades, mas essa comunidade, este povo, esta sociedade recebe um nome, e este nome é família. Você pode trazer os diversos nomes que este povo recebeu no período da igreja primitiva. Tá? Então, comunidade, igreja, pode trazer a ideia do povo, mas que, em suma, este povo, esta comunidade, esta igreja era formada por irmãos de Jesus, filhos do Pai Celeste. Por isso é que somos irmãos, tá bom? Então, nessa ideia de sermos irmãos, temos aí a koinonia. Falar de comunhão, que aí o autor vai trazer dentro da etimologia a origem que é do grego koinonia, tá bom? Que quer dizer companheirismo e assim por diante. Terceiro e último tópico, Deus é o nosso Pai. É comum aí dos nossos pais chegarem até a dizer Deus é pai, não é padrasto. Não é? Isso porque algumas pessoas tendem a ideia de que o padrasto ele não tem essa figura paterna diretamente com a pessoa que está lá porque é de outra família. E já o pai, não. A ideia é a família inicial e tem aquele amor, aquele apego, aquele carinho, tá? Então, a questão de ditados. Mas aqui no texto, Deus é o nosso Pai. Somos filhos do Criador e, por isso, a certeza do perdão. Seguindo aqui a sequência dos subtópicos. No primeiro, fala da graça, desse favor imerecido. Eu costumo trabalhar, toda vez que alguém vai falar sobre graça, eu trazer o conceito mesmo de graça. A gente tem aqui, graça é favor imerecido, mas tudo que Deus nos dá é imerecido. Tá? Você está me assistindo agora, você merece? Eu estar aqui neste momento, eu mereço? Você está bem de saúde, você merece? Você está enxergando a transmissão, ouvindo a transmissão, você merece? Bom, nós não merecemos nada. Então, tudo que Deus nos fornece é favor imerecido. Tá? Então, o que é graça? Tá? Podemos definir graça como a presença de Deus através de Jesus. Tá? Então, um dos conceitos que mais gosto de trabalhar a ideia de graça. E graça é aquilo que nós não merecíamos, mas Deus fez questão de nos dar. Tá? Nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Que é justamente o que vai se contrapor à misericórdia. Na misericórdia, nós merecíamos o pior, mas Deus, por sua misericórdia, não fez. Merecíamos o castigo, mas não nos castigou. E isso porque graça e misericórdia vêm exclusivamente de Deus e este processo, esta dádiva entregue por Jesus. Por fim, queridos professores, a ideia da certeza da salvação, a ideia da certeza do perdão, né, está justamente no relacionamento com o Criador. E aí, quando vocês, na dinâmica inicial de desenhar o corpo, de colocar as funções de cada membro,
o relacionamento entre este corpo e o Criador, a cabeça da igreja, Jesus Cristo. Quem controla? Jesus. E aí, então, a mão não vai dizer para quem controla o que fazer. É justamente quem controla que diz aos membros do corpo o que deve ser feito. E neste obedecer está o relacionamento cristão, onde podemos ter certeza de que já recebemos o seu perdão, o favor de Deus que não merecíamos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e te conceda uma ótima aula e que seja, mais uma vez, referencial para os vossos alunos. Se for possível, curta, compartilhe, se inscreva no canal da igreja e faça com que as pré-aulas do canal cheguem até outros professores. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.